Esse é o hino desta geração. Usa nos Deus. Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Nós estamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e a nossa lição de hoje tem por tema livre acesso. Jesus, sacerdote eterno. Então essa aula é para as classes Reverendo Jairo e Lírio dos Vales e a revista que nós vamos estar estudando hoje é a revista Teens, Jesus, o Filho de Deus. Nós estamos na lição 8 e essa revista é utilizada pela classe Reverendo Jairo nos seus estudos de escola dominical. E essa revista sempre traz para nós o recado do Mestre. E hoje ele nos diz assim: tendo Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, nos aproximemos com confiança junto ao trono de graça para recebermos misericórdia e socorro em ocasião própria. Hebreus 4, 14 a 16. Antes de lermos o texto base da lição de hoje, vamos estar fazendo uma oração, falando com Deus, pedindo que Ele esteja abençoando o nosso estudo, que Ele esteja abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações para que nós possamos entender da Tua Palavra e que nós possamos praticá-la, acima de tudo. Vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, primeiramente agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelas Tuas bênçãos. E agora, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor venha estar abrindo as nossas mentes para que nós possamos entender o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, praticar a Tua Palavra para sermos cada dia pessoas melhores. Tudo isso, Senhor, que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o texto base da nossa lição de hoje está em Hebreus. São alguns trechos que nós vamos fazer a leitura. Eu coloquei aqui a tradução linguagem de hoje para nós estarmos fazendo a leitura. São 3 trechos. Hebreus 2, do 17 ao 18, que diz assim: isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Hebreus também, no 4, de 14 a 16. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali, receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E o último trecho encontra-se em Hebreus 7, do 23 ao 28. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, enquanto se ofereceu a si mesmo.
A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Então a nossa lição de hoje, ela vem falar um pouco sobre o sacerdócio. Quem eram os sacerdotes, como eles eram descritos na Bíblia, e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. No Velho Testamento, nós lemos sobre sacerdotes. Consta que eles eram homens que usavam vestes diferentes, eles tinham privilégios, eles faziam parte de uma elite das pessoas mais poderosas. Eles eram considerados os mediadores entre Deus e as outras pessoas. Só eles poderiam entrar no Santo dos Santos, no lugar santo, onde ficava a Arca da Aliança, e oferecer os sacrifícios. Só os sacerdotes poderiam fazer isso. Os sacerdotes eram homens escolhidos e separados por Deus para esse ministério. Eles deveriam interceder por si e pelo povo para a remissão dos pecados. Apenas o sumo sacerdote podia chegar ao Santo dos Santos, lugar onde estava a Arca da Aliança com Deus. Eram os responsáveis por levar a mensagem de Deus ao povo. Deus falava com o povo através dos sacerdotes. Eram os sacerdotes que eram incumbidos de ouvir o recado de Deus e passar para o povo. Então, somente através dos sacerdotes, Deus se comunicava com o povo. Eles eram representantes do povo, levavam a Deus as orações e intercediam pelo povo. O povo pedia aos sacerdotes e os sacerdotes oravam a Deus. Deus respondia ao sacerdote e o sacerdote respondia ao povo. Não tinha uma ligação direta entre Deus e as pessoas. O sacerdote era o mediador dessa comunicação. Depois da morte e ressurreição de Jesus, essa visão mudou bastante, pelo menos para nós, povo cristão. Os sacrifícios do passado eram oferecidos por pessoas imperfeitas e falhas. Mas Jesus se tornou o único, definitivo e eterno sacerdote diante de Deus. Sabe por quê? Depois da morte e ressurreição de Jesus, todos nós crentes somos considerados sacerdotes. Mas, de fato, nós precisamos de um sumo sacerdote diante de Deus. E quem será que desempenha esse papel de sumo sacerdote diante de Deus? Nós temos hoje o livre acesso a Deus. Depois que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós podemos então orar a Deus diretamente, nós podemos prostrar os nossos corações diante de Deus, nós podemos ter esse contato direto com Deus, nós podemos ter essa intimidade com Deus, o que não era possível no Velho Testamento. Mas nós, como cristãos, nós temos a necessidade de ter um sacerdote, um sumo sacerdote. E essa necessidade, ela é suprida plenamente por Jesus. A Epístola aos Hebreus apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, porque ele em tudo ele foi tentado como nós. Jesus passou por todas as provações humanas que nós passamos. Jesus sofreu como nós sofremos, Jesus passou fome, Jesus teve sede. E em tudo ele foi tentado. Mas a grande diferença é que ele nunca pecou. Então, por Jesus nunca ter pecado, ele se tornou o único, definitivo e eterno sacerdote diante de Deus. Jesus, ele é o sacerdote perfeito. Ele é o sacerdote perfeito que nos leva diretamente ao Pai. Sabemos disso através da sua palavra. Jesus se submeteu à humilhação de se tornar ser humano e deixar a sua glória.
veio em forma de servo. Jesus nunca pecou e se deu por amor. Jesus já foi o sacrifício perfeito para que tenhamos o elo restaurado com o Pai. Jesus já pagou o preço do pecado. Precisamos nos achegarmos a Ele com o coração quebrantado para alcançarmos perdão e restauração de espírito. Em Apocalipse 1, 5 e 6 diz assim: Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou, Jesus Cristo, toda a glória e o poder para sempre. Quem recebe Jesus torna-se sacerdote também. Então, com o cristianismo, tudo é diferente. Na lei de Moisés, nós não tínhamos livre acesso a Deus, mas com o cristianismo isso mudou. Todos os crentes são sacerdotes, segundo o ensino do Novo Testamento. Está lá no Novo Testamento. Como disse agora mesmo em Apocalipse 1, o 5 e o 6. Lembra que eu falei? Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todo sempre. Apocalipse está dizendo, então, que todo crente é sacerdote. Então, nós todos somos sacerdotes hoje. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mais uma vez, nós vemos, no Novo Testamento dizendo que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. Quem recebe Jesus torna-se sacerdote também. Você pode apresentar sua vida diretamente ao Pai, conversar com Ele, pedir perdão por suas falhas, onde e na hora que quiser. Nós não precisamos mais de um lugar especial. Nós não precisamos mais ter acesso ao Santo dos Santos para que essa ligação direta com Deus exista. Nós podemos falar com Ele onde nós quisermos e a hora que nós quisermos. Nós temos esse livre acesso. Você pode também interceder pelos seus irmãos e amigos e abençoar suas vidas. Nas nossas orações, nós podemos pedir também para que Deus esteja abençoando as pessoas que fazem parte da nossa família, nossos amigos, as outras pessoas também. É dever do crente orar e pedir que Deus esteja abençoando a nossa nação. O lugar sagrado não é só a igreja ou o Santo dos Santos, mas qualquer espaço onde você chega levando os valores do reino de Deus. Então nós vimos que depois de Cristo, com o cristianismo, todos nós crentes somos sacerdotes. E aí, será que a gente fica só com a parte boa? Mas e as nossas obrigações? Vamos ver um pouquinho quais são elas? Um dos importantes deveres do sacerdote é oferecer sacrifícios. No Antigo Testamento, nós víamos que os sacrifícios eram feitos com animais. Mas e agora? Que tipo de sacrifício que nós crentes, que nos tornamos sacerdotes quando temos Jesus no nosso coração, qual sacrifício nós temos que fazer? Qual sacrifício Jesus espera de nós? Jesus espera o sacrifício do nosso corpo. Isso está em Romanos 12:1. Não um sacrifício morto, mas vivo, santo e agradável, oferecido exclusivamente a Deus. Então, o sacrifício do nosso corpo. Jesus também pede o sacrifício dos nossos bens materiais. E onde eu posso encontrar isso? Lá em Hebreus 13:16, que diz assim: Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada.
palavra beneficência a gente vê muito aqui em Pilar, né? Pilar é uma cidade que tem muitos atos beneficentes. Então nós temos festa beneficente para o asilo, festa beneficente para a Santa Casa, festa beneficente em prol de alguma instituição. E o que essa palavra beneficência quer dizer para a gente então? É o que nós podemos fazer para ajudar. Se a festa é beneficente ao asilo, a festa é para angariar recursos para ajudar o asilo. Se a festa é beneficente à Santa Casa, a festa é para angariar recursos para ajudar na manutenção da Santa Casa. Então a Bíblia diz isso pra gente também. Não vos esqueceis da beneficência. Isso está em Hebreus 13:16. Então também é um sacrifício de bens materiais. O sacrifício do louvor. Isso a gente encontra em Hebreus 13:15, que diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifícios de louvor. Isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E esses sacrifícios que nós vemos que a Bíblia coloca para que nós possamos realizar, eles podem ser tanto individuais, eu fazendo o meu sacrifício, ou ele pode ser coletivo. Os deveres do sacerdote, e eu digo sacerdote hoje nós como cristãos sacerdotes, inclui também oração, testemunho para a glória de Deus. O que eu faço e como eu vivo diz muito da glória de Deus na minha vida. O cuidado do povo de Deus. Todos esses deveres, eles devem ser postos em prática desde manhã até a noite, todos os dias da semana. Não só aos domingos, eu não vou orar só quando eu vou na igreja ao domingo, ou quando eu, na atual situação, paro para assistir uma aula de escola dominical, é que eu vou orar, ou que eu paro para assistir o culto online, é nesse momento que eu vou orar. Não é só nesse momento. Não é só nesse momento que eu tenho que testemunhar Jesus na minha vida. Não é só nesse momento. São todos os dias, desde manhã até a noite, todos os dias da semana. Esses deveres de sacerdote, eles devem abranger a vida do crente a todo momento e a todo instante. A nossa revista sempre traz, ao final da lição, um trechinho para que a gente pense. E o nosso pense de hoje diz assim: como sacerdote que somos, que nós já vimos que a Bíblia diz no Novo Testamento que todo cristão hoje é sacerdote, devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:2. Tudo que você toca e faz é para Ele e se torna sagrado. Os seus estudos, o seu namoro, o trabalho, os pensamentos e as ações. Então eu preciso sim tornar os meus estudos sagrados, eu preciso sim tornar o meu namoro sagrado, eu preciso tornar o meu trabalho sagrado, os meus pensamentos e ações principalmente, porque Deus está vendo, ouvindo e Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida. Isso é uma grande responsabilidade, não? É sim. A Bíblia nos diz do sumo sacerdote, que seria Jesus Cristo, que é o sacerdote de todos os sacerdotes, é o especial, né? Ele é o sumo sacerdote. E nós todos temos que reconhecer o Senhor Jesus como o nosso grande sumo sacerdote. E em cada crente, nós temos que reconhecer um sacerdote santo e real. E será que é isto que nós estamos encontrando na cristandade hoje em dia? Será que nós estamos encontrando crentes com um sacerdócio santo e real? Será que nós estamos sendo um sacerdote santo e real? Fica pra gente pensar. Então essa foi a nossa lição de hoje. Espero que
que tenha faltado da minha palavra, que tão falha sou, que Deus possa acrescentar no coração de vocês e que vocês possam ter entendimento. Nós vamos fazer uma última oração e depois eu vou deixar, como sempre, um louvor para que vocês estejam meditando. Vamos orar então? Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor está cuidando das nossas vidas e te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é o sumo sacerdote que está junto a Deus, cuidando de nós, tendo misericórdia, tratando com compaixão as nossas vidas e nos ajudando, intercedendo a Deus pelas nossas causas, nos ajudando a continuar a nossa caminhada e sermos cada dia mais fortes. Ajuda-nos, Senhor, a buscar o nosso sacerdócio real, para que nós possamos resplandecer a Tua face nessa terra e que nós possamos, sim, ser chamados de cristãos, que nós possamos, Jesus, nos espelharmos em Ti, para buscarmos o nosso sacerdócio real. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe. Pedimos, Jesus, que o Senhor esteja ao nosso lado todos os dias intercedendo por nós. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Senhor, venho ante a Ti como um sacerdote. Senhor, hoje eu posso ir além do véu, posso Te adorar no santíssimo lugar. O véu que separava de alto a baixo foi rasgado. O que nos separava lá na cruz foi consumado. Sou sacerdote Teu, povo de propriedade exclusiva de Deus. Me chamaste das trevas para Sua maravilhosa luz. Tudo que há em mim quero consagrar a Ti. De alto a baixo foi rasgado. O que nos separava lá na cruz foi consumado. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, erguida pra vencer todo o mal. O véu que separava de alto a baixo foi rasgado. O que nos separava lá na cruz foi